Fala pessoal, bom, aqui a gente vai aprender hoje sobre como fazer uma lista de dias, né? Onde essa lista ela altera de acordo com o mês que está sendo selecionado, né? Então, por exemplo, aqui eu estou selecionando o mês de janeiro e tem 31 dias, né? Quando eu coloco fevereiro, ele muda para 28 dias e ajusta aqui a sequência de números que são formadas de dias, tá? Então, vamos primeiro aprender como é que a gente pode fazer isso daqui. Primeiro de tudo, a gente vai fazer duas coisas aqui. Para facilitar, eu criei aqui variáveis que eu posso utilizar rapidamente nas minhas fórmulas e que vão me ajudar a não ter uma fórmula tão grande em cada uma das células. Então, eu separei aqui o número do ano, que eu joguei aqui 2025, por exemplo. O número de um mês. O número do mês é basicamente este mês aqui que eu tenho que converter ele em um número decimal, né, inteiro ali. No caso, janeiro sendo o número um, fevereiro número 2 e assim sucessivamente, né? Eu poderia fazer várias formas, né, mas eu tenho até aqui ó, uma lista. No caso, eu estou utilizando o mês de janeiro até dezembro aqui para uma outra tabela. E eu vou utilizar esse range para descobrir qual é o meu número, de uma forma muito simples, utilizando a fórmula CORRESP. Então, por exemplo, aqui eu vou usar CORRESP. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar o valor de janeiro dentro desta matriz aqui, que é uma tabela, né? Então, é uma tabela chamada Tab das tabelas, né? Que é o dashboard de tabelas. E na coluna mês, ou seja, essa coluna inteira aqui, esse range inteiro. E eu quero procurar aqui na correspondência do tipo exato, ou seja, eu quero realmente encontrar o valor exato de janeiro. E se não retornar, ele me dá um erro, né? Então, o que que isso aqui me dá como resultado? Ele me retorna a posição do valor que eu estou procurando dentro desse meu range aqui. Nesse caso, é a posição um, né? Então aqui neste caso, ele é a posição um. Se eu boto aqui fevereiro, ele é a posição 2 e assim sucessivamente até a posição 12 dentro desse range. Então é isso que o CORRESP me ajuda a obter, tá? Mas, como eu falei, existem várias formas também de se conseguir esse número aqui do mês, tá? O próximo ponto é a quantidade de dias que existem nesse mês. Então, também muito simples, a gente vai utilizar aqui a fórmula dias. O que é que dias me pede? Ele pede a data final e a data inicial. E que data é essa, né? Então, basicamente, eu consigo aqui o seguinte: a minha data inicial eu sei, eu tenho que pegar o primeiro dia do mês de fevereiro. Então, o que é que eu faço? Eu faço aqui a forma data, que ele tem um ano, que vai ser essa data aqui, o mês vai ser esse, o mês de fevereiro, e o dia vai ser o dia um, né? E aí, para descobrir a data final, que é o primeiro parâmetro aqui da minha fórmula dias, eu vou simplesmente pegar a data inicial, vou jogar aqui na data final, né? E vou usar uma fórmula chamada datam, que ela basicamente soma um mês ou uma quantidade de meses à minha data, né? Então, datam, eu vou ter uma data inicial, que é essa daqui, e a quantidade de meses que eu vou meio que pular essa data. No caso, eu quero agora me retornar. A minha data inicial, ela é 1º de fevereiro e a minha data final é 1º de março. Então, basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu faço isso, olha só o que, que me retorna. Ele me retorna aqui já 28 dias e ajusta aqui para a minha fórmula. Então, vou mostrar aqui como é que eu fiz essa fórmula antes de tudo, tá? Então, aqui, ó, ele já me retorna 28 dias. Quando eu boto janeiro, ele me retorna 31 dias, março, abril e assim sucessivamente, tá? Então agora a gente chega para o passo final, que é justamente criar a sequência de números. Como o próprio nome já diz, a gente utiliza a fórmula sequência. Então aqui, ó, eu vou utilizar sequência, que é justamente ele cria uma sequência de números de uma quantidade de linhas que eu queira. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui três números, no caso, uma sequência de três números vai me formar um, dois e três, né? Então, muito simples aqui essa criação da fórmula de sequência. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é botar com que esses dias ele seja justamente a variável, né, da minha quantidade de linhas aqui dessa sequência, sempre começando de um e indo até o valor final. Eu até poderia ajustar isso, né, aqui nessa fórmula de início e final, mas nesse caso não vai servir para mim, então esse próprio número já vai me dar a resposta final.
Então, quando eu dou Enter, isso aqui já me retorna, ó, todos os dias, uma sequência de números de 1 até a última data aqui do meu mês, né? Então, se eu boto fevereiro, ele me ajusta aqui para fevereiro, 28 dias e assim sucessivamente. Então, consequentemente, eu já consigo arrumar aqui fórmulas como essas, por exemplo, onde eu coloco aqui uma receita ou puxo uma despesa, coisa do tipo, do mês de fevereiro, no dia 28, mas, por exemplo, nesse mês aqui que não tem, né, nada, essa aqui é uma data tá vazia, isso aqui literalmente fica vazio, eu jogo aqui um valor vazio, né? Então, por exemplo, se o H35 aqui ele for vazio, então eu jogo um erro aqui justamente para que no final ele me transforme aqui, ele faça com que esse erro ele vire um valor vazio, né? Então, por isso que ele fica vazio aqui nessa forma. Tranquilo? Então, se gostou, curta, comenta, deixa a sua dúvida aqui embaixo que eu vou responder prontamente e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!